O anúncio de uma fusão agitou o mercado e o país. A notícia de que Carrefour e Pão de Açúcar podem se fundir passou a ser comentada intensamente na imprensa, no Congresso, nas redes sociais. E uma pergunta feita com frequência: por que um banco público tem que comprar ações de um supermercado? E mais, por que o BNDES deve entrar para garantir um negócio que pode ser prejudicial para o consumidor se reduzir a competição no setor de supermercados? Bom momento para discutir o tema de forma até mais ampla, o papel do BNDES, o tamanho do Estado, a forma como o Estado tem emprestado ou virado sócio de grandes empresas no Brasil. Eu vou conversar hoje com o ex-presidente do BNDES, José Pio Borges, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Outro entrevistado é o professor do INSPER, Sérgio Lazzarini, que lançou recentemente um livro chamado Capitalismo de Laços, que mostra exatamente as vantagens que têm alguns grandes empresários através de sua rede de contatos com os poderosos. Zé Pio, o que você achou dessa proposta de fusão? Ainda não é uma coisa, apenas uma proposta de negócio, vai ter uma negociação entre as partes, mas o que você achou em princípio? Bom, eu acho três coisas. Primeiro, eu não posso opinar sobre a legalidade da operação. Quer dizer, o grupo Cassino está questionando a legalidade e, evidentemente, eu não tenho conhecimento dos acordos que havia e dessa nova operação e não posso falar sobre isso. O que eu posso dizer é que o BNDES, simplesmente, ele enquadrou a operação. Então, não deve ter olhado em detalhes, nem deveria ter olhado em detalhes das questões jurídicas envolvidas. Eu imagino que isso vai ocorrer numa fase posterior de análise do projeto da operação. O que ele está falando quando ele fala enquadrou, porque o BNDES divulgou que enquadrou para análise, ou seja, ele aceitou em princípio, mas ainda não está tomada a decisão vai ser tomada daqui a pouco, por isso que é bom até a gente discutir aqui sobre esse assunto. Perfeito. Então, uma aprovação prévia de que a operação pode ser analisada, né? Então, essa questão da legalidade nós não podemos opinar, evidentemente. Agora, há duas questões, a questão do mérito e a questão da forma. A questão do mérito é o seguinte: cabe ao BNDES participar numa operação de fusões e aquisições entre dois grupos, inclusive envolvendo a internacionalização de uma grande empresa brasileira. Eu acho que pode ser, eu estou de acordo. Por quê? Há 15 anos atrás, talvez, um pouco menos, eu me lembro que uma banqueira de investimento da Colômbia, que mora de Nova York, me disse: olha, o Brasil tem talvez 20 ou 30 das empresas mais eficientes do mundo em determinados setores, mas elas não saem do Brasil. Elas não conseguem ser grandes porque o Brasil é grande, elas se satisfazem com o mercado relativamente protegido que tem no Brasil, mas elas não se aventuram no exterior, onde elas poderiam crescer, se tornar grandes empresas internacionais, com a competência que elas têm, porque a vantagem do Brasil ser grande as impede de tomar esse passo adiante. Isso mudou completamente nos últimos 10 anos, quer dizer, Vale do Rio Doce, Ambev, Gerdau, inúmeros exemplos de sucesso de empresas que se tornaram grandes internacionalmente, líderes mundiais, né? Então, essa ideia de criar uma empresa grande em termos mundiais, originária do Brasil, eu sou simpático a ela. Eu quero perguntar a opinião dele. Eu sei que você tem outra questão para colocar, mas eu quero entrar com o Sérgio Lazzarini, porque pegando nesse ponto, você acha que é bom que as empresas brasileiras fiquem grandes e consigam competir no mercado internacional, como disse o Zé Pio. Mas isso tem que ser com o Estado junto? Quer dizer, num momento em que é fácil captar no mercado internacional, o Brasil é considerado bom para investimento, portanto, o custo que se paga numa operação internacional é mais baixo. Por que tem que ser sempre com o Estado? Que é uma questão que você levanta sempre aqui no seu livro, o que eu falei no início. Enfim, é até mais amplo do que isso, mas um dos aspectos é por que tem que ser com o Estado. Olha, isso vai dentro daquela tese de formação de campeões nacionais que, por sua vez, está inserido nessa ideia de você ter uma política industrial que promova empresas brasileiras. Se for um caso, por exemplo, de uma Embraer da vida, eu acho que tudo bem. Por quê? É uma empresa de alta tecnologia e é uma empresa exportadora, é uma empresa que está competindo lá nos Estados Unidos, está competindo com outros grandes pesos pesados internacionais, competição feroz,
investimento em pesquisa e desenvolvimento e tem que ser feito. E cria uma cadeia também de fornecedores. Possivelmente, você tem benefícios industriais e tal. Não me parece o caso nessa operação. Por quê? Porque você vai juntar a operação local do Carrefour com o local do Pão de Açúcar. Essa empresa vai se expandir internacionalmente? Provavelmente não. Por quê? Vai competir com o próprio Carrefour, que é sócio dela, né, aqui? Não vai. E mesmo varejo internacional, grandes empresas de varejo como o Walmart, tem dificuldade de estabelecer uma posição global relevante. Né? O Walmart, no fundo, por exemplo, é uma empresa da América do Norte, basicamente, né, com algumas operações lá fora. Então, não tem sentido nenhum essa operação com a questão de se formar uma grande empresa. Não tem benefício nenhum em termos de desenvolvimento industrial, e o que vai gerar é, como você disse, um grande efeito colateral, que é mais concentração de mercado local, né, redução de competição no momento que o governo quer justamente combater a inflação, né? Um contrassenso, né? Porque sem competição eles ficam donos do mercado e aumentam o preço como quiserem, né? Até esse 30% que está se dizendo que concentra 30%, não é muito mais, dependendo da área, da região, do estado, né? Ou bairro. Você tem bairros que o consumidor vai ter as duas redes ali, meio frente a frente, e acabou. 100%. É uma coisa complicada. E aí você estava falando, a terceira questão é a questão da forma, que é essa que eu tenho grandes dúvidas a respeito. Por quê? Quer dizer, primeiro que operações de fusões e aquisições deveriam ser sempre através do mercado. E operações de mercado, em que o BNDES toma posições acionárias, etc., o BNDES sempre deve ser parte de uma operação financeira e não o principal financiador, na minha opinião. Então, portanto, se o banco, se é bom para o mercado, se vai criar valor, então o BNDES participa com 30%. E o mercado participa com 70%. Dessa forma, primeiro, ele estará garantindo que ele está entrando numa operação boa, porque 70% do valor está sendo financiado por bancos privados que querem ganhar dinheiro com aquilo. Em segundo lugar, essa operação se tornará muito mais fácil de dar liquidez posteriormente, porque da mesma forma que o BNDES, esses bancos estariam investindo transitoriamente, e não uma forma de entesourar, que tem sido, digamos, uma tendência que voltou um pouco do banco de comprar e não vender. Né? Sérgio, entrando numa coisa mais ampla, que é assim, a natureza do capitalismo brasileiro, que você trata aqui no seu livro, e até citando o Raimundo Faoro, no clássico, né, Os Donos do Poder, em que mostra essa ligação muito grande entre interesses privados de grandes empresários, grandes capitalistas, grandes milionários do Brasil, com os interesses públicos, né? Como é que você vê a atuação do BNDES nos últimos tempos nessa ideia de recriar a ideologia dos campeões nacionais? Vamos criar grandes empresas nacionais e o Estado vai lá para chegar junto, dar o dinheiro. Uma coisa que eu coloco no livro é que esse é um processo histórico, ele já vem de longa data. E quer dizer, até esse envolvimento mais forte do BNDES, eu diria até dos fundos de pensão de estatais, que também a gente poderia enquadrar nessa mesma natureza, vem das próprias privatizações, tá certo? Quer dizer, foi um modelo de privatização que envolveu muito esse pessoal. Né? O que eu acho que talvez no governo Lula teve realmente mais ênfase é essa questão dos campeões nacionais. Então nós tivemos vários eventos de fusão de empresas, Sadia, Perdigão, VCP Aracruz, inúmeros exemplos que ocorreram. A Oi, né? Que é a Oi, Brasil Telecom, Bertin Friboi, inúmeros casos, só que, na minha opinião, sem muito critério, assim, dos benefícios, efetivamente, que você está gerando em termos de desenvolvimento tecnológico, de respingos nas cadeias produtivas e tudo mais. Vamos tomar o exemplo frigorífico. Né? Não me parece um setor que realmente vai gerar muitos respingos tecnológicos numa cadeia produtiva aí mais desenvolvida, por exemplo. E quer dizer, a gente não muito dinheiro, né? Só nessa operação, se você somar o que foi de empréstimo, o que foi de capital, chega a coisa de 18 bilhões de reais. No frigorífico, no setor frigorífico. No setor frigorífico, Como mas todo. assim, só no caso do JBS Friboi,
alguma coisa como 10 bilhões, né? Eu creio. Eu creio que um pouco menos, mas assim, se você somar as várias capitalizações, as compras de debêntures que depois viraram ações. É muita aposta numa única empresa, num único setor, sem gente saber exatamente qual o benefício. E depois, né, teve uma renegociação aí com o JBS, né, que teve uma recompra de dívida, que o grupo não estava com problema de dívida, e teve uma própria entrada novamente do BNDES, transformando em participações acionárias, que é uma história que tem ocorrido também bastante no Brasil, né? A empresa não vai tão bem, né? Aí e o o banco BNDES recapitaliza, transformando o que era dívida em participação societária. Aí vira o hospital, né? Primeiro ele é fazedor de campeões, depois ele vira hospital em caso de dar tudo errado. E aí ele falou que parte disso veio da privatização, onde houve dinheiro público demais. Quer dizer, o BNDES financiou e o BNDES comprou ações. Ele ficou dos dois lados do balcão e em várias privatizações. Nós vivíamos época diferente naquele o Brasil ainda vinha de um default internacional, quer dizer, não havia disponibilidade de recursos de financiamento, nem externos nem internos, para tratar de um programa de mais de 100 bilhões de dólares. A situação era diferente. A questão atual, a meu ver, é que o banco não trabalha com uma coisa fundamental que qualquer empresa tem que trabalhar, que é a escassez de recursos. Quer dizer, o banco tem que aprender a trabalhar com escassez. Quer dizer, num período em que há uma falta de investimento, você pode aumentar o nível de participação nos investimentos a serem realizados, para 80%, 70%. Quando os investimentos aumentam novamente, você tem que reduzir para 50%. Ou seja, o banco desaprendeu a fazer coisas antipáticas. Quer dizer, você chegar para uma empresa e dizer, agora eu não vou mais participar com 80% do investimento, vou participar só com 50%, e você vai ter que buscar financiamento em outro lugar também, é desagradável. É chato isso com o presidente do banco. Os técnicos do banco são contra. Todo mundo não gosta. Mas você tem que saber isso, senão você tem que todo dia pedir mais 30 bilhões de dólares para o Tesouro. E se você compra ações da quem quer que seja, da Gerdau, ou da Friboi, ou da Sadia e tal, e não vende, e o teste da venda, o teste do bolo é comê-lo, quer dizer, se a operação foi boa, venda e tenha resultado. Então, se você não vende, você vai cada vez precisar de mais recursos e cada vez concordar, e sempre concordar com um nível de participação quase que exclusivo na operação, que essa é a minha maior oposição a essas operações. Eu vou fazer agora um intervalo e eu volto daqui a pouco.